Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Leão da Praça da Bandeira passa a ser destaque agora aqui no Transamérica Futebol Clube, na voz de Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço, ótima quinta-feira a você. O Sport que segue em preparação visando o próximo compromisso, domingo, 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro contra o Corinthians, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista ganhou uma nova opção, podemos dizer que um reforço, o retorno do lateral esquerdo Igor Cariús. Voltou a treinar normalmente, recuperado da lesão na panturrilha e passa a ser opção para o jogo do próximo domingo. Aí vem a dúvida, fica a questão. Daniel Paulista já vai oportunizar Igor Cariús como titular, assim como era até sofrer a lesão, ou Luan Cândido, o último reforço que chegou com status de titular, ele fica disponível pela primeira vez para encarar o Corinthians, se ele vai ser oportunizado como titular e Igor Cariús fica no banco de reservas. Uma boa dor de cabeça para o técnico Daniel Paulista, qual vai ser o seu lateral esquerdo titular. Já no meio-campo, sem Lucas Lima suspenso, fica a expectativa de Mateuzinho fazer a função, tendo o ataque formado por Léo Pereira, Derek e Barleta. O Sport, que depois de muita expectativa do torcedor, divulgou todo o detalhamento da venda de ingressos para esse duelo com o Corinthians. Ontem pela manhã começou o check-in dos planos de sócio e à tarde teve a liberação para venda público geral, inclusive para o torcedor visitante. E os ingressos com valores promocionais, tendo um lote promocional até a próxima sexta-feira. Ingressos a partir de R$20, variando até 70. Então, o torcedor tendo a oportunidade até a próxima sexta de garantir a sua entrada, o seu ingresso com valores mais acessíveis. Aí o torcedor que fica se perguntando, e se não comprar até sexta, quais os valores praticados? Veja, valor promocional, cadeira central 70, assento especial 40, cadeira ampliação 50, sociais 30, arquibancada sede 20, arquibancada frontal 30. Para o sócio que for comprar fora do período promocional, sábado ou domingo, cadeira central sobe para 80, assento especial para 50, ampliação 70, sociais passa a ser 50, frontal 50 e sede 100. O não sócio é que sofre mais ainda. A central passa a ser 160, o assento especial 100, cadeira ampliação 140, arquibancada frontal 100, arquibancada sede 200. O torcedor visitante, aí é que tá salgado. Não tem promoção, inteira R$200, meia entrada 100. Esses os preços praticados para o jogo do próximo domingo entre Sport e Corinthians na Ilha do Retiro. Então fica essa expectativa do público que o Leão vai levar a campo diante da equipe alvinegra. Por falar no Corinthians, o técnico Dorival Júnior com alguns problemas para montar a equipe diante do Leão. O primeiro, meia Rodrigo Garro, sofreu lesão na panturrilha, está de fora do duelo com o Sport e por mais um tempo. Atacante, o jovem atacante, o centroavante Guinegão, de apenas 18 anos, vem como grande destaque, foi importantíssimo na classificação pela Copa do Brasil para levar o Corinthians às semifinais e também foi bem no último jogo, quando o Corinthians fora de casa bateu o Fluminense no Maracanã por 1-0. Garro de fora, Guinegão também de fora, outros que estão como desfalque e ainda seguirão: Memphis Depay, Ranieri, Luiz Gustavo, Carrilho, Charles e José Martínez. Então, Dorival Júnior tendo alguns problemas aí para montar a equipe diante do Sport, não só o Daniel Paulista tendo que quebrar a cabeça para montar a sua equipe titular. Já voltamos aqui com a participação do goleiro do Sport, Gabriel Vasconcelos, um dos grandes destaques da equipe em meio a essa campanha negativa e ruim na Série A do Campeonato Brasileiro, e sobre números ruins e negativos, mas no sentido e no espectro coletivo, para detalhar qual a visão do elenco sobre todos os números, aponta o Sport praticamente como rebaixado para a Série B. Thaís Ramos, no início do noticiário, o nosso Vinícius Calado falava sobre a expectativa para a presença do torcedor para esse jogo. O torcedor do Sport tem comparecido nos jogos, tem buscado apoiar a equipe, em bom número até, por uma campanha que o Sport está muito embaixo na tabela, mas é muito embaixo mesmo, só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Mas você acha que há um alento a mais para o torcedor ir para esse jogo, vendo que o adversário tem problemas, o Sport também tem problemas, mas será que o torcedor
vai realmente comparecer em bom número para esse jogo, Thaís? Eu acho que a torcida do Sport, nesses últimos jogos, não, mas a gente pode dizer que, em geral, vem se mostrando presente. A gente vê que, por exemplo, numa fase tão difícil e complicada como hoje o Sport vive, mas mesmo assim a torcida vem comparecendo. Mas poderia estar em outra forma, poderia estar tendo outros recursos, poderia estar tendo outra performance, pode até ser, mas na situação que o Sport está hoje, lanterna da competição, eu acho que muitos teriam já abandonado, entregue realmente a equipe, o time. A gente vê que não é bem o caso. Até mesmo no jogo agora recentemente, em São Paulo, a equipe contra o Bragantino, a torcida do Sport se fez muito presente também, lá com a torcida Leões de Sampa. Aqui na Ilha do Retiro também vem se fazendo presente, e aí a gente fica na expectativa do que pode ser, do que esperar, né, da torcida, da equipe, para essa partida diante do Corinthians. A realidade é que ninguém quer entregar, por mais que esteja vendo com os olhos, que um olhar nu e cru do que está acontecendo, mas que mesmo assim não consegue entender por que isso está acontecendo. Eu acho que o principal para o torcedor de 2025, que vem entendendo essa situação do Sport, é não conseguir entender o que fez o Sport desenhar esse 2025 tão trágico. Um 2025 tão amargo que vai ficar na memória. O Sport tem um investimento de mais 60 milhões. Investimento com Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira, Atêncio e outros jogadores que vieram com boa expectativa e que mesmo assim não houve um bom futebol. A gente vê, por exemplo, que quando trouxe o nome do Sérgio Oliveira, o peso que se teve, até mesmo a jogada de marketing e tudo mais, trouxe um otimismo para o torcedor do que seria o 2025 do Sport. Eu acredito que ninguém imaginava isso. Ao mesmo tempo, mesmo olhando para a tabela, ninguém quer acreditar que isso está acontecendo e que realmente não tem solução. O Sport tem mais de 90% de chance de ser rebaixado. Na minha visão, já está rebaixado. Mas, é claro, o torcedor, ele não quer acreditar. Ele não vai acreditar nisso. E ele está certo. Ele está certo porque precisa acreditar até o final. E não é pela equipe, não é pelos jogadores que estão em campo, mas pela história, pelo que se é construído. A gente fala bastante sobre isso. O poder que se tem na arquibancada para tentar ser o 12º jogador. E é isso que a torcida vem tentando acreditar. Agora chega a ser cansativo, né, Maílson? Toda vez há aquele discurso de que o Sport vai buscar algo de novo. O presidente Yuri Romão, no meio da parada mundial, ele chegou a dar uma entrevista de que havia muita coisa ainda para acontecer, que ainda tinha muito percurso e que o Sport não havia entregue as coisas, né? Que o ano foi um pouco turbulento, mas que ele acreditava ainda na reabilitação. Esse é um discurso que o torcedor quer ouvir, é um discurso que o torcedor vai continuar ouvindo e acreditando, porém, na realidade, no futebol, não é o que está acontecendo. E aí fica a acreditar que com o Corinthians desfalcado, quem sabe, consiga chegar nesses 3 pontos. Agora, vale lembrar, contra o São Paulo também estava desfalcado. O Sport desperdiçou uma chance importantíssima de conseguir uma retomada, de conseguir, de fato, ter uma progressão em relação a ter sequência de vitórias. Acabou desperdiçando uma boa chance e agora tem um Corinthians na Ilha do Retiro. Eu acho que mesmo com desfalques, o jogo tende a ser complicado. Pois é, inclusive ontem, né, só reforçando aí o que o Vinícius trazia, o André Carrilho é desfalque no Corinthians, o Memphis Depay é dúvida, o Raniel é dúvida, o José Martínez volta já está treinando, volta para esse jogo, o Guinegão está suspenso, então tem alguns problemas do outro lado também, o Sport tem problemas do lado de cá e vamos aguardar o que é que vai acontecer, mas o Sport tem aí a oportunidade de depois de mais de 6 meses, é isso mesmo, mais de 6 meses voltar a vencer na Ilha do Retiro. Eu volto a insistir, gente, na preocupação com o 2026 do Sport. De que maneira o Leão vai cair para jogar um ano de Campeonato Brasileiro da Série B. Eu recebi uma dupla muito bacana, foi um bate-papo arretado, Dário, ex-volante, e Roberto Nascimento, companheiro, jornalista consagrado aqui na Crônica Pernambucana. E o Roberto, ele comunga do mesmo discurso que eu tenho também, que é essa preocupação com a próxima temporada.
na queda da arrecadação que o Sport vai ter, óbvio, só na cota televisiva é uma queda brusca, patrocínios que vão pagar menos, e aí ele até me lembra algo que eu não estava levando em consideração. O Sport vai ficar com vários débitos com esses jogadores caros que o Sport teve, que está fazendo parcelamento e o parcelamento vai seguir para o ano que vem. Sérgio Oliveira tem contrato com o Sport até o final do outro ano. Por exemplo, o salário mais alto do clube. E certamente o Sérgio Oliveira não estará nos planos do Sport para a próxima temporada. É uma divisão abaixo, com um salário altíssimo que não vai caber mesmo no orçamento do Sport. Mas um detalhe, vamos tentar ressaltar um lado positivo, é que o Sport já tem o treinador na mão. E não é possível que o Sport vá cometer o deslize de não contar com Daniel Paulista para começar o trabalho do ano que vem. Eu até coloquei isso no bate-papo de ontem também, e o Roberto rebateu assim: será que ele, Daniel, vai querer? Ele fez essa interrogação, essa indagação. Eu acho que sim, porque o Daniel Paulista abriu mão de fazer a continuidade de um trabalho super sólido que ele estava fazendo lá no Remo. O Remo estaria no G4 com o Daniel. O Remo, apesar de Antônio Oliveira ainda está por ali, 6º lugar, não está fora da briga não, pelo acesso, graças ao trabalho que ele deixou lá, muito bem feito. E mesmo assim ele soltou o trabalho de lá e veio para cá, por que ele não começaria uma temporada num clube que ele tem tanta identificação? Eu acho que pelo lado do Daniel não tem muita dúvida que ele sim permaneceria no Sport. O Sport tem a grande chance, o cara já está em casa, o cara já está dentro do grupo. Na era do Daniel é que o Sport fez as contratações mais lúcidas. Quando eu digo lúcida, contratação que está dando resultado dentro do campo e que cabe na realidade financeira de um clube que voltou agora para a Série A. Diferente do que foi feito antes, com contratações estratosféricas de mais de 60 milhões e que deram erradas. Com Daniel não. Derek, Léo Pereira, Mateuzinho, Gabriel, goleiro. Por sinal, todos esses, o Sport tem que lutar com unhas e dentes para que eles sigam no clube para a temporada que vem, porque são jogadores interessantíssimos para as competições que o Sport vai ter na próxima temporada. Mas qual a minha visão? É que vamos falar de treinador e de quem comanda o futebol, a parte de comando do futebol. Dos dois, o Sport já tem certíssimo na mão. Não é possível que vá haver esse erro de deixar escapar por entre os dedos o Daniel, que já está aí, é adequado para a temporada que vem. O que tem que mudar é o comando. O comando do futebol nem foi correto no início com o Guilherme Falcão e nem está correto agora nas mãos da dupla que está. O Sport precisa mudar esse comando. Precisa trazer alguém que trabalhe no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de elo para com os jogadores, conhecedor de vestiário também, e é por isso que eu defendo aquele perfil lá de ser um cara que foi boleiro, mas um boleiro preparado, mas um boleiro estudado também. Boleiro, tira essa palavra que pode parecer que, né, tem um tom mais jocoso, que não é. É jogador profissional, mas preparado, estudado também, com cursos realizados. E aí o Sport vai começar o 2026 muito bem. A gente vai falando de um jogo, uma análise ou outra, mas a gente está olhando para frente, né? Estamos olhando para o futuro. O Sport tem um jogo com o Corinthians no próximo domingo. Espero que acabe esse tabu de não ganhar um jogo na Ilha do Retiro. Vamos fazer aquela avaliação de times, talvez a língua portuguesa nem tenha essa palavra, né? Equipes ganháveis. Sim, é possível bater o Corinthians. É difícil de jogar e praticamente impossível bater atualmente o Palmeiras. Bater atualmente, o Palmeiras está jogando o fino da bola, pegando o River dentro da Argentina, como aconteceu ontem. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro no momento, é um time que não dá para bater de frente. Jogar com Bahia dentro de Salvador, muito complicado. Mas as demais equipes, mesmo com essa campanha horrorosa do Sport, aí a gente diz assim, dentro da ilha, o danado é que na ilha não está ganhando de ninguém. Um jogo ganho, que provocou indignação absurda de Dário ontem. Vocês se avaliam, gente. Dário jogou 6 anos no total, entre idas e vindas, foram 6 anos no Sport. Dário nunca jogou uma Série B pelo Sport, sempre na Série A. Ele disse, se nesses 6 anos de Sport eu perdi 10 jogos, foi muito na ilha. Observem essa afirmação de Dário.
Se ele perdeu 10 jogos em Campeonato Brasileiro de Série A na Ilha do Retiro, ele disse que foi muito. Ele acha que não chega em 10, em 6 campeonatos completos. O Sport não está conseguindo ganhar um jogo na ilha. Então venhamos e convenhamos, 2025, o alçapão da Ilha do Retiro não está botando medo em ninguém. Nem pense que o Corinthians vai se abater ou vai mexer com o time do Corinthians a Ilha do Retiro no domingo. Não vai. Até porque vai ter um monte de corintiano também, a gente sabe disso. Naquela parte lá que é reservada da arquibancada do placar, ela vai estar tomada. Quantos cabem ali? 8 mil? Então é o que vai ter. De corintiano é. Quando é Corinthians, quando é Flamengo, eles enchem mesmo. Uma parte da arquibancada ali enche. Eles não enchem um estádio aqui, como já tentaram, né? Mas uma parte, um dente de arquibancada vai estar cheio. E eu sei lá quantos vai ter do Sport, né? Se vai ter 8 mil do Corinthians, vai ter uns 10 mil rubro-negros. Deve ser por aí, né? Então tem um estádio talvez um tanto quanto equilibrado, 60-40. Não vai ter pressão torcida. A ilha, infelizmente, não está colocando medo em ninguém. E para começar a colocar agora, mais difícil ainda. Porque todos que vêm para cá dizem, esse time não ganhou de ninguém em casa, então vamos lá para ganhar também. É ruim para quando a gente volta um pouco no tempo e vê, né, o Dário 94, o Dário 96, Dário que passou por aqui e conquistou tanta coisa com o Sport, sempre com o fator Ilha do Retiro pesando demais. Ele lembrou de goleadas incríveis, né, em cima de Botafogo, indo lá dentro ganhar desse Corinthians aí de 3-0, com aquele meio campo, né, que o Sport tinha de Dário, Chiquinho e Juninho. Depois, quando ele voltou de novo, o meio campo já tinha mais um volante para ajudá-lo no trabalho sujo, vamos dizer assim, que era o Leomar, que ele jogou ao lado do Leomar também. Mas, só para a gente encerrar, voltando a falar do futuro, que o Sport não esteja externando isso, que eu venho cobrando aqui quase que diariamente, de sim, estar fazendo um trabalho paralelo, visando estar no ano de 2026 na Série B, mas que já esteja conversando com o Daniel. Acho que esse é um dos principais pontos, né? O que é que Daniel pretende, quais são os jogadores que ele pretende ter no elenco do Sport, quais são os jogadores que interessam ao Daniel Paulista contar para a temporada do ano que vem, que jogadores ele indicaria para o Sport em se tratando de um faturamento, de uma arrecadação de time de Série B no ano que vem. Tudo isso precisa ser já conversado. Sim, já passamos da metade de setembro e o Sport já não tem muito mais a fazer nesse campeonato, mas para o ano que vem tem muita coisa para fazer. Esse trabalho precisa começar de imediato. A gente sabe que tem vários atletas aí que já não interessam para nada, né? E já não interessaria para agora. O danado é que o Sport vai direcionar Gonçalo Paciência para onde? Sérgio Oliveira com esse valor para onde? E vindo de contusão. Então assim, não tem muito mais o que fazer com esses caras. Mas é óbvio que eles não farão parte do elenco do Sport para o ano que vem. De todos esses estrangeiros que Pepa foi quem acertou lá no início do ano, e nada contra os estrangeiros. É porque eles foram mal indicados, né? Uns muito caros excessivamente e outros que não eram para ter vindo. Não é por conta do cara ser estrangeiro, não. De jeito nenhum. De maneira alguma. Tem muitos estrangeiros fazendo sucesso no futebol brasileiro. Mas os que vieram para o Sport, não. A exceção do Rivera, que é um cara que tem que se pensar muito em relação ao ano que vem. Os demais, eu não consigo enxergar nenhum que fique no Sport. Afora outros jogadores que também não devem compor. Lado esquerdo, lateral esquerda do Sport esse ano foi um desastre. O Sport tem que remontar tudo para o ano que vem, dar mais espaço para Vitor Hugo e trazer mais um ou dois. Então, quer dizer, Daniel tá aí. Daniel tá na casa. Não pode perder tempo. Amarra logo tudo com ele para que esse seja o cara para puxar o cordão do Sport na temporada 2026.